Gálatas 5, os versos 13 até o 26. Irmãos, vocês foram à liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Oremos mais uma vez. Meus irmãos, se perguntassem a vocês, se vocês ouvissem a palavra liberdade, o que vem à mente de vocês? Quando falamos em liberdade, o que vem à sua mente? Já pensou nisso? E quando falamos em liberdade cristã, é a mesma coisa que vem à sua mente? Pois bem, algumas palavras nós percebemos que estão desgastadas no nosso dia a dia. E essa é uma delas. A palavra liberdade é uma palavra que vem sofrendo ao longo dos anos um desgaste já muito grande. Isso não é de hoje, já naquela época havia isso. Nos nossos dias, o desgaste é tão grande que quando falamos em liberdade, as pessoas pensam em liberdade sexual, liberdade no sentido de sexo à vontade, liberdade no sentido de escolher o sexo que você quer, liberdade para dizer eu quero me relacionar com homens, sendo homem, ou com mulher, sendo mulher, liberdade para praticar o aborto, por exemplo, liberdade para praticar atos de violência em manifestações, liberdade para praticar atos de terror, liberdade para praticar o pecado. É assim que as pessoas veem a expressão liberdade hoje. É por isso que eu começo dizendo que é um termo que está extremamente desgastado nos nossos dias. E nós fomos chamados à liberdade. A Bíblia diz isso em Gálatas, que é conhecida como a carta da liberdade cristã. Nós somos chamados a esta liberdade, mas não é uma liberdade para fazer tudo o que quer, não é uma liberdade para pecar, é uma liberdade para obedecer. É essa a liberdade para que fomos chamados. Há aqueles que dizem que a vida cristã é como caminhar por sobre uma estreita ponte, onde debaixo há dois rios que se encontram, dois rios imundos, um da libertinagem, do paganismo, e o outro do legalismo.
E o cristão, ele precisa caminhar por essa estreita ponte com total equilíbrio, para não cair nem para um lado e nem para o outro. E é exatamente esse o problema aqui na carta aos Gálatas. Paulo, quando fala sobre a liberdade cristã, deu margem a que pessoas o acusassem de libertinagem. Ora, se vocês são livres, vocês podem fazer tudo, então quer dizer que vocês podem sair pecando à vontade? E alguns até ficaram com essa impressão. E Paulo disse, não é liberdade para o pecado. Também não é escravidão da lei. Há 2 semanas nós falamos sobre o início do capítulo 5, ele começa falando que nós fomos libertos em Cristo e que devemos permanecer e não colocar de volta a cabeça na coleira da escravidão da lei. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é que não devemos novamente ser escravos da lei, mas também não podemos encarar da maneira equivocada a liberdade que temos em Cristo como liberdade para fazer tudo o que quer. Temos que tomar cuidado com esses 2 extremos, caminhar corretamente por essa estreita ponte do cristianismo, da liberdade cristã. É sobre isso que Paulo fala nessa passagem, e já vimos o verso 1, agora vamos ao verso 13, e eu peço aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas, são muitos versículos, e a gente vai acompanhar na Bíblia esse texto. O crente é salvo, irmãos, pelo sangue de Cristo, e ele é salvo para viver em liberdade. E ele diz aqui no verso 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. É a liberdade para se aproximar de Deus. Vocês foram chamados por Deus para se aproximar dEle como filhos. E como filhos, vocês precisam obedecer a Deus. Como filhos de Deus, vocês precisam de amar o Pai. E aquele que ama o Pai, ele ama também ao próximo. É isso que Paulo passa a dizer no verso 13 ainda. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Nós fomos chamados para exercer a nossa liberdade em obediência e em amor. Fomos chamados como filhos, e filhos obedientes amam e não se mordem uns aos outros. Ora, a prova real, se amamos mesmo ao Senhor, é a maneira como nos relacionamos uns com os outros. Nos relacionamos com o nosso próximo. Eu costumo dizer prova real por conta daqueles exercícios de matemática lá da primeira, segunda, terceira série, lembram disso? Faziam as continhas e depois você pegava e fazia o inverso. A prova real, para ver se está... A prova real do nosso amor a Deus é essa, se nós amamos ao próximo. Porque por meio do serviço ao próximo, por meio do amor ao próximo, é que nós demonstramos se de fato amamos a Deus. Ora, a Bíblia diz, se não amamos ao nosso irmão a quem podemos ver, como pois poderemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos? Ora, amar aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus é também uma forma de adoração a Deus. Quando amamos o nosso próximo, nós estamos adorando a Deus. Assim, irmãos, nós somos livres para servir uns aos outros. E eu estou repetindo essa expressão porque o texto a repete. Observem quantas vezes nestes versículos que nós acabamos de ler, a expressão uns aos outros, alelos, aparece aí. Quantas vezes? É a expressão que predomina no texto, que mostra a necessidade de amor no relacionamento, da prática no relacionamento. Nós fomos chamados não para nos destruirmos uns aos outros, mas para amar. O verso 14, ele diz assim, toda a lei se resume num só mandamento. E qual é? Ame o próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado
para não se destruírem mutuamente. Ou seja, a nossa liberdade não é para viver brigando um com o outro, se degladiando, se mordendo um ao outro. E aqui não é literal não, tá, irmãos? Mas é de confusão mesmo, é de viver em atrito, viver se desentendendo, viver já quase se pegando. A nossa liberdade não é para isso, mas é para amar um ao outro. Eu me recordo de um episódio que me deixou até com certo complexo, uma certa preocupação com a cena da noiva que joga o buquê, sabe? Cena típica de casamento, né? A noiva, depois que sai e tal, aquela festa, às vezes no salão, né? Num outro salão, num sítio, num local separado, e aí junta aquele monte de mulheres solteiras, doidas para pegar o buquê, achando que pegando o buquê vão casar. Conheço umas que já pegaram uns 3, até hoje não casaram, né? Já estão aí beirando os 40. Veja, aquela cena típica de casamento, né? Aquele monte de mulheres atrás, a noiva vem e joga o buquê e algumas pegam, né? Ou uma pega. Enfim, uma cena assim. Um casamento de uma moça cristã, estávamos todos lá no salão, a noiva então joga de um lugar mais alto o buquê para trás, e aí então naquele instante você vê moças todas delicadinhas assim de vestido, né, salto alto, todas bem arrumadas, cabelo escovado, e a gente sabe quem é casado, tanto de tempo que a mulher demora para se preparar, né? E aquelas mulheres todas assim lá para pegar o buquê, mas teve 2 delas que deu um salto tão grande que nem o Rogério Ceni pulava tão alto daquele jeito para buscar uma bola. E elas buscaram e se agarraram, as 2, no buquê. E pensem a cena, irmãos. Uma puxa de lá, a outra puxa daqui, grudadas no buquê. E aí nenhuma largava, e todo mundo assistindo aquele espetáculo terrível, e elas não largavam do buquê. E daqui a pouco, como uma não largava do buquê, acho que o sangue foi fervendo, uma grudou no cabelo da outra e começou a puxar o cabelo e o buquê. E elas não largavam. Depois de alguns minutos de uma puxando o cabelo da outra e o buquê, vocês imaginam como terminou essa história? Qual era o estado do buquê? E qual era o estado das 2 moças que estavam tão elegantes? Destruídas. É assim que muitos crentes exercem a sua liberdade em Cristo. Se mordem, se pegam, se destroem, assim como essas moças se destruíram e acabaram com o casamento da prima, por conta de coisas tão pequenas, não é? Já pararam para observar como na igreja, às vezes a gente acaba se pegando com coisas tão pequenas, coisas supérfluas, coisas fúteis. Nós fomos chamados à liberdade em Cristo, não a liberdade para se pegar, mas a liberdade para amarmos uns aos outros. É para isso que fomos chamados. Mas Paulo prossegue, e agora no verso 16, ele passa a falar de um assunto muito importante, como viver no Espírito, visto que há uma guerra interna no coração do crente. E ele passa a falar agora, a partir do verso 16, sobre essa guerra, esse conflito intenso que há no coração do crente. E ele diz no verso 16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Eis aí a guerra travada no coração do crente. Irmãos, quando cremos em Cristo, nós cremos também, e isso a Bíblia afirma, que a partir do momento que recebemos a Cristo como Senhor da nossa vida, como nosso suficiente Salvador, quem passa a habitar em nós, a atuar na nossa vida? O Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a conduzir a nossa vida, formar em nós um novo homem, uma nova criatura. E é por isso que nós dizemos que temos nova vida em Cristo. E essa nova vida, o ser nova criatura, nos dá a certeza de que somos salvos e que devemos viver no Espírito. E é o próprio Espírito que nos capacita a viver em Cristo
e glorificá-lo, como diz o texto. Mas isso não quer dizer que a partir daí tudo vai ser fácil. Porque, apesar de nova criatura, apesar de ter o Espírito Santo, nós também continuamos com a velha natureza caída, com as velhas inclinações para o pecado, de modo que lutam dentro de nós a carne, querendo desobedecer as nossas paixões antigas, os nossos desejos antigos e, ao mesmo tempo, o Espírito atuando em nós e nos conduzindo à obediência. E essa luta é travada dentro de nós, por isso que a vida cristã não é fácil. Por isso que eu digo que não é colônia de férias, mas é campo de batalha, é uma batalha travada entre o Espírito e a carne. E a carne, irmãos, os irmãos já perceberam isso, ela representa o homem natural caído. O nosso estado natural de homem caído é a carne, ao passo que o Espírito nos faz nova criatura. A vida no Espírito é a nova vida em Cristo. Os impulsos da nossa carne nos levam a se afastar de Deus. Os textos lidos já durante a liturgia, o programa de culto de hoje, o presbítero Roberto leu os textos de Romanos, onde o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre a sua vontade de obedecer a Deus, mas ao mesmo tempo ele lutando contra uma vontade interna do seu coração de fazer aquilo que não agrada a Deus. E assim esse conflito se instaura dentro do coração do apóstolo que diz: miserável homem que sou. Se a gente observar lá o capítulo 7, ele chega a dizer no verso 24, depois desse conflito: olha, eu quero fazer a vontade de Deus, mas aquilo que é bom e que eu desejo fazer, isso eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. E aí a conclusão que ele chega é: miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Mas ele não para por aí não, ele não para por aí. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele liberta desse corpo, desta morte. E ele diz no no capítulo 8, verso 1, portanto, já agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é ele que se liberta, mas é Cristo. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, que andam segundo esse novo homem, em novidade de vida, guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. Irmãos, no verso 18, Paulo fecha a ideia dizendo assim: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Porque a lei exige de nós perfeição, e é por isso que ela nos condena. É por isso que ela traz sobre nós a condenação de culpados, porque a lei exige perfeição, perfeição essa que não temos. Porque, muito embora, irmãos, nós tenhamos sido libertos do pecado, da condenação do pecado, nós não fomos libertos da presença do pecado. Como nós cantamos, né? Tem uma música que costumamos cantar aqui: e da presença do pecado livre serei, mas ainda não somos. Fomos libertos da condenação do pecado, mas não da presença do pecado. É por isso que ainda pecamos. E Paulo diz: ora, se vocês são guiados pelo Espírito, já não estão debaixo da lei, já não sofrem mais a condenação da lei, já não sofrem mais a destruição da lei. Ora, irmãos, e qual? Então, é a única forma de nos afastar dessa condenação da lei, de nos afastar dessas inclinações para o pecado. A única forma de vencermos isso, essa tendência nossa destrutiva, Paulo diz, é vivendo no Espírito, é andando no Espírito. Se vocês são guiados pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, viver no Espírito, essa é a saída. E ser guiado pelo Espírito, andar no Espírito, é sinônimo aqui de santificação. É sobre isso que Paulo está falando aqui, irmãos, santificação. O Espírito Santo é aquele que nos auxilia neste processo. O André bem destacou aqui, o diácono André disse que a santificação não é algo como a salvação que acontece de uma vez só, mas é algo que é progressivo, é gradual.
leva não só um dia, mas leva uma vida toda. Assim é a santificação. E é para isso que nós somos chamados, para viver no Espírito, viver em santificação. Ora, Paulo continua que o Espírito é este nosso guia. Ele não é como um mapa apenas, que apenas mostra o caminho. Mas o Espírito, ele atua como aquele guia, e não um guia qualquer, mas é aquele guia que toma pela mão e leva até a glória final. Não é como aquele que fica do lado de fora do labirinto dizendo, vai para a direita, vai para a esquerda. Já tiveram essa sensação? Quem aqui fez curso de brigada sabe muito bem o que é a casa da fumaça, né? Você entra uma vez, sem fumaça, tudo bonitinho, faz o percurso, depois eles mudam tudo lá, as paredes removíveis lá dentro, e te solta lá e você fica doido lá dentro, inalando fumaça. Não é assim. O Espírito não é desse jeito, ele não te dá só as diretrizes, mas ele te toma pela mão e te guia, te conduz. Isso é a vida no Espírito. E Paulo prossegue, depois de falar sobre essa guerra interna no coração do crente, essa guerra da carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne, visto que eles têm vontades diferentes. A vontade da carne é uma, é para o pecado, e a vontade do Espírito é fazer aquilo que agrada a Deus. Portanto, ambos estão sempre em conflito. Paulo então agora passa a falar sobre o resultado da vida na carne. E ele passa então no verso 19 a dizer quais são as obras da carne. Veja aí do verso 19 ao 21, ele vai falar para a gente quais são as obras da carne. E aqui eu quero antecipar e destacar aos irmãos que ele não está listando para nós quais são todos os pecados. Não é isso. Nós não temos aqui um rol taxativo de pecados, de modo que exclua outros tipos de pecado, mas é só um rol exemplificativo. Para ser mais explícito, o que Paulo está fazendo é tratando dos problemas que existiam nas igrejas da Galácia. Portanto, ele cita aqui pecados, corrigindo pecados que haviam nas igrejas da Galácia. É por isso que nós temos esse rol aqui. Portanto, há outros tipos de pecados que não são tratados nesse texto. Mas vamos ao que o texto diz. Quais são as obras da carne, então? Ele diz, ora, as obras da carne são manifestas. Quais? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez e orgias e coisas semelhantes. Essas são as obras da carne. Veja, irmãos, que Paulo está mostrando para a gente que aqueles que fazem estas coisas, que vivem na prática dessas coisas, não herdarão o reino dos céus. Agora, a gente, para entender melhor estas obras da carne, estes pecados aqui elencados por Paulo, é interessante que dá para separá-los em grupos. O primeiro grupo aqui, se os irmãos observarem bem, eles são pecados ligados à área sexual. Estes 3 primeiros pecados descritos no verso 19, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. São todos pecados ligados à sexualidade. Imoralidade sexual, irmãos, é todo tipo de relacionamento sexual ilícito. Toda prática sexual ilícita, seja entre pessoas de sexo diferente ou de mesmo sexo, qualquer tipo de relação sexual ilícita é combatido aqui. Paulo está dizendo, aqueles que vivem na imoralidade sexual, aqueles que vivem na impureza e na libertinagem, não herdarão o reino dos céus. E o que é essa imoralidade, essa impureza aqui? Essa impureza inclui todo tipo de pecado sexual, seja ele por pensamentos, sejam eles por ações, sejam eles apenas por vontade do coração, ou por palavras. Está abrangido aqui pelo que ele chama de impureza. E libertinagem é a devassidão, é o apetite libertino, o apetite sexual sem limites. E veja, irmãos, que qual o pano de fundo que Paulo tem quando escreve essa carta mesmo? Vamos lembrar um pouquinho da época em que foi escrita? Primeiro século, não é?
Nós temos ali por volta dos anos 55, por ali, quando foi escrita essa carta. O pano de fundo que nós temos são das práticas dos gregos, que os romanos copiaram, e que, consequentemente, agora também havia nas igrejas da região da Galácia, que estavam copiando esse tipo de prática. Os gregos eram peritos nessa prática sexual imoral. Inclusive, eles iniciavam a vida sexual muito cedo, inclusive as crianças. E os romanos copiaram isso, herdaram isso dos gregos. E agora, nós vemos isso sendo copiado pela região da Galácia toda. E então Paulo combate exatamente esse aspecto. Se vivemos no Espírito, nós precisamos rejeitar estas coisas. A vida sexual imoral. Devemos adorar a Deus e rejeitar a prática sexual imoral. É nesse contexto que Paulo escreve sobre as obras da carne. Irmãos, eu sei que nós estamos separados deles há cerca de 2000 anos, mas será que nos nossos dias as coisas são diferentes? Será que essas obras da carne, que essas 3 primeiras relacionadas à área sexual, não estão bem arraigadas na nossa sociedade atual? Embora separados por quase 2000 anos, irmãos, há quem diga até que os nossos dias são até piores. Basta olhar a televisão, por exemplo. Os filmes, sempre recheados de cenas picantes, sempre recheados com cenas de sexualidade barata. As revistas, quais são as revistas que mais vendem no nosso país? São aquelas que exploram a pornografia. E o que dizer então do comércio e do marketing de modo geral? As propagandas aí, pasta de dente tem mulher nua, propaganda de roupa da C&A tem gente quase nua. Ora, irmãos, o que dizer dos nossos dias? Dias de exploração da sexualidade sem limites. Os programas de TV, as novelas, o que eles ensinam a esse respeito? Não precisa nem dizer, né? É terrível. É por isso que eu acho que quem diz que os nossos dias talvez sejam até piores, talvez tenha razão. Esse continua sendo, irmãos, um traço característico de um povo sem Deus, de pessoas sem Cristo. Assim viviam os homens sem Cristo de antigamente. Assim também, nas mesmas práticas, vivem aqueles que não têm a Cristo hoje. Mas Paulo continua no verso 20, ele continua falando aqui sobre o segundo grupo de pecados que está ligado à religiosidade. Ele fala idolatria e feitiçaria. Idolatria é muito simples, todos sabem, é adorar outros deuses, ao passo que a feitiçaria é invocar entidades, mas para obter algum favor com isso. A gente sabe que isso é muito comum entre as tribos indígenas, mas também é muito comum entre nós também. Pessoas praticando feitiçaria para obter algum favor. São pecados ligados à religião, à religiosidade. E o terceiro grupo de pecados que Paulo continua a discorrer aqui, um grupo maior de pecados, está ligado aos relacionamentos. Ele fala ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Ódio é bem simples. É o contrário do amor. A discórdia é a rivalidade por alguma recompensa, alguma honra, algum reconhecimento, ao passo que o ciúmes é entristecer-se. Não apenas porque você não tem algo, mas porque o outro tem. Isso é ciúmes. Por outro lado, Paulo fala sobre a ira. E a ira é aquele comportamento, aquele temperamento explosivo, sabe? Que se irrita com muita facilidade, violento, é o destempero emocional. Isso é obra da carne. Egoísmo é aquele sujeito que só busca o benefício para si, busca posição, não para ajudar o próximo, mas tão somente para benefício próprio. Dissensões, Paulo também cita, que é posicionar-se sempre contra, sempre pensando só no que é seu e nunca pensando no outro.
Paulo também fala, além de dissensões, ele cita facções. Facções na igreja é dividir a igreja, é criar panelinhas, é grupinhos, mas não é pura e simplesmente fazer grupos, mas é o achar que esse grupo é melhor, de achar que esse grupo é mais especial ou mais crente que os outros. Isso é facção. Paulo também cita aqui, por último, inveja. Alguém pode pensar, mas inveja não é a mesma coisa que ciúmes? Não, inveja vai além dos ciúmes. E é por isso que alguns dizem que a inveja é a maior doença do homem. Porque inveja, irmãos, não é só você querer o que é do outro, mas é desejar que o outro sofra a perda. É desejar que o outro sofra o prejuízo, que ele perca aquilo que você tanto deseja. É alegrar-se com a tristeza do outro. Isso é inveja. E isso é obra da carne. E Paulo está dizendo que os tais não herdarão o reino dos céus. Mas antes disso, há um quarto grupo de pecados ligados aqui à própria individualidade da pessoa, que está relacionado a nós mesmos, certo? Que ele fala da embriaguez e orgia. E aqui, mais uma vez, é importante a gente se lembrar do contexto. Entre os gregos, irmãos, era muito comum iniciar-se a prática da bebida muito cedo. As crianças bebiam. E, inclusive, disse que os gregos bebiam mais vinho do que leite. Mais vinho do que leite. Ou seja, era algo muito comum naqueles dias. A embriaguez é algo terrível porque retira a sensatez tão necessário para o homem que quer viver no Espírito. Escrevi um texto para o boletim de hoje, os irmãos, aqueles que já leram, viram, aqueles que não leram podem ver depois, sobre requisitos para ser um presbítero. E entre esses requisitos está que ele não seja dado ao vinho, que ele não seja inclinado constantemente à bebida, porque essa bebida vai lhe tirar a sensatez tão necessária para o exercício desse ofício. E ele fala ainda de um outro problema, orgias, não só da bebida, mas da orgia, e normalmente são essa orgia aqui, também chamada em outro texto, chamada de glutonaria, é um pecado que normalmente é desprezado, é encarado como menos relevante, alguns até chamam de pecadinho. Não é pecadinho coisa nenhuma não, é um pecado tão destrutivo como qualquer outro. E vejam como normalmente esses pecados eles vêm associados a outras faltas. A falta de domínio próprio, por exemplo. O glutão, ele é glutão por quê? Falta de domínio próprio. O homem entregue à bebedice por quê? Falta de domínio próprio, que é fruto do Espírito. E Paulo passa a falar sobre isso agora. Mas antes disso, Paulo fecha a questão dizendo assim, e coisas semelhantes, ou seja, a outros pecados, e eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essa é a conclusão com que Paulo fecha a questão. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele não está dizendo que quem peca não vai herdar o reino de Deus, mas aqueles que vivem na prática destes pecados não herdarão o reino de Deus. Aqueles que não buscam um viver em santidade, de luta constante contra o pecado, para vencer as obras da carne, mas aqueles que se deleitam em viver nas obras da carne, destes tais, não é o reino de Deus. Aquele que não busca um viver em santidade não está apto para morar num lugar santo. Não está apto. O céu não é seu ambiente, ele não cabe lá. Paulo prossegue agora, a partir do verso 22, irmãos, falando sobre o fruto do Espírito. Chega de falar de pecado, vamos falar agora do fruto do Espírito, e é isso que Paulo faz. Enquanto que as obras da carne são frutos das nossas ações, das atitudes que tomamos ou das nossas omissões, o fruto do Espírito não é gerado por nós mesmos, das nossas ações, mas é resultado da atuação do Espírito em nós. Notaram a diferença? Enquanto as obras da carne são ações nossas mesmas, o fruto do Espírito é a atuação do Espírito
em nós. Ele tem uma origem sobrenatural, vem do alto, vem do Espírito Santo. Ele não só tem uma origem sobrenatural, mas também tem um crescimento natural. Esse fruto vai sendo desenvolvido naturalmente na vida do crente por meio da atuação do Espírito. E ele também tem um progresso gradual. Ele vai crescendo, a maturidade desse fruto vai aumentando gradualmente com o passar do tempo. E é o que nós chamamos de santificação. Agora, irmãos, o fruto do Espírito, ele, veja bem, não é frutos que está escrito aí na sua Bíblia, é fruto, é um só. Eu costumo explicar sobre o fruto do Espírito como se fosse uma mexerica, sabe como é? Mexerica, todos já comeram aqui, eu tenho certeza, sabem como é. É um fruto só, mas com alguns gomos. Pois bem, é um fruto só, com 9 gomos. São 9 virtudes que compõem esse fruto, de modo que sem elas ele não é esse fruto. Ele precisa de ter todos estes gomos, estas virtudes, para que seja o fruto do Espírito. E Paulo diz, o fruto do Espírito e aí ele começa a falar quais são estas 9 virtudes. E mais uma vez, vamos separar em grupos para entendermos melhor, porque cada uma delas está relacionada a alguma coisa. E veja as primeiras, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Amor, alegria e paz. Estas 3 virtudes estão relacionadas a Deus. Estas 3 características, 3 qualidades do fruto do Espírito estão relacionadas com Deus. Nosso primeiro e maior amor é o amor a Deus, o amor ágape. Esse é o nosso maior amor. A nossa maior alegria é a alegria no Senhor. A nossa alegria no Senhor é uma alegria que tem fundamento, é uma alegria bem fundamentada num relacionamento consistente com Deus. A nossa paz, a paz vem de Deus. E essa paz, a maior paz, é uma paz que excede todo entendimento humano. A nossa paz não é só a paz de Deus, mas é também a paz com Deus, com aquele que nos reconciliou com Ele mesmo, nos deu paz com Ele mesmo, através de Cristo. É por isso que estas 3 virtudes do fruto do Espírito estão relacionadas a Deus. Nosso amor a Deus, a alegria em Deus e a paz de Deus. Mas ele continua falando de um segundo grupo de virtudes agora ligados ao nosso relacionamento com o próximo, uns com os outros, que eu já disse que aparece tanto. Primeiro, paciência. Depois, amabilidade e bondade. Paciente é aquele que demora em se irritar. É aquele que não estoura fácil, é aquele que, embora tendo todas as condições para exercer a vingança, ele não o faz. Esse é aquele que exercita a paciência. E ele fala ainda de amabilidade, é a disposição de ser gentil, de ser generoso com os outros. E a bondade é a mesma coisa? Não. A bondade vai além da amabilidade. Enquanto a amabilidade é só a disposição de ser gentil e bondoso, a amabilidade é também a disposição de reprovar, de corrigir se necessário e de disciplinar o outro. Isso é essa última qualidade do fruto do Espírito, chamada de bondade. E o terceiro grupo e último fala das virtudes ligadas ao nosso relacionamento conosco mesmo, com nós mesmos. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade é bem simples, né? É fé, é a lealdade, é uma pessoa digna de confiança. Mas, e a mansidão? Essa não é fácil, né? É uma pessoa dócil, que muito embora tendo força ou poder, se submete. Isso é mansidão. E domínio próprio, tão necessário nos dias de hoje, como eu já disse aqui, que muitos dos outros pecados, frutos, obras da carne, são decorrentes da falta de domínio próprio. Domínio próprio é o autocontrole,
é exercitar o autocontrole, fruto tão necessário, característica, virtude tão necessário na vida do cristão. Agora, irmãos, por fim, Paulo fecha a questão dizendo aqui no verso 23, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne, já não mais têm prazer em viver nas obras da carne, mas agora vivem no Espírito e frutificam e dão mostras destas qualidades aqui. É isso que Paulo fecha dizendo. Por fim, aqueles que pertencem a Cristo morreram para a carne, tiveram a sua carne crucificada. E veja bem, não é para tirar os pregos, não. A carne foi crucificada e não podemos e nem devemos tirar os pregos. Irmãos, se o Espírito habita em nós, Ele também produz o seu fruto, o fruto do Espírito. Logo, nós também precisamos andar no Espírito. Não podemos ser inconsistentes na nossa caminhada cristã. Nós precisamos perseverar por uma vida de santidade. Esse deve ser o alvo de todo crente. E isso não se consegue num só dia, mas é uma luta de todos os dias e da vida toda. Paulo disse que o Espírito é que nos guia, mas que quem andamos somos nós. O Espírito guia, mas quem anda é você. Ou seja, você é responsável por buscar andar no Espírito, viver no Espírito. E lembre-se que Paulo continua dizendo: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, último versículo, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ser presunçoso, ser orgulhoso. Paulo está dizendo: olha, lembre-se, o orgulho e a inveja são obras da carne e não fruto do Espírito. Portanto, irmãos, são práticas incompatíveis com a vida cristã. Tome muito cuidado com a vanglória. Tome muito cuidado em ser pretensioso, em buscar honra imerecida nesse mundo, em buscar chamar a atenção e os holofotes para si neste mundo. Tome cuidado, porque toda vanglória é glória falsa. Aquele que busca glória nesse mundo, eu coloco na reflexão, está cada dia mais longe da verdadeira glória. Pense nisso, irmãos. Lembremos que as pessoas leem muito mais a nossa vida do que leem as páginas da Bíblia. Lembrem que nós precisamos demonstrar uma vida cristã, a vida no Espírito. E eu fecho dizendo para você, reflita sobre a sua vida. Analise bem a sua vida. Nós vimos nessa noite que a nossa vida é comparada a uma árvore, né? A Bíblia diz isso em outras passagens também. É como uma árvore. Será que o que pode ser visto em nós? Só folhas? Obras da carne? Ou o fruto do Espírito? O que Deus enxerga em você? O que as pessoas que leem as páginas da sua vida enxergam em você? Folhas? Obras da carne? Ou o fruto do Espírito? Pense nisso. Tenha consciência de que a vida cristã não é fácil mesmo. É uma batalha é uma luta da carne contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Mas à medida que abandonamos o pecado e seguimos a Cristo, assim, em obediência, nós vivemos no Espírito, buscando santificação, que é o alvo da vida de todo crente. Amém.